Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar agora mais uma edição do Boca no Trombone, que leva a você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Para responder as dúvidas que você encaminha para a gente, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Guilherme Colim, em nome de CRJ Advogados. Quem também está presente no programa deste domingo é o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte de Valores do Rio Grande do Sul, Rogério Martins. Em nome dos transportadores de carga seca aqui do estado, participa do Boca no Trombone o presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Esses são os convidados do programa desse final de semana. Vamos agora para o nosso enfoque jurídico. O INSS terá que pagar R$5 mil de indenização por danos morais a um aposentado de Canoas que teve seu benefício cancelado indevidamente após ter sido considerado morto. O caso aconteceu em 2014. Quando tentou receber sua aposentadoria, foi notificado do cancelamento e se dirigiu ao INSS para esclarecer o ocorrido, mas não teve a situação regularizada. O TRF4 determinou a condenação afirmando que, abre aspas, a responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou intenção, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos, fecha aspas. A situação mostra clara falta de eficiência do INSS, com uma atenta verificação do comunicado do óbito ou até a regularização do cadastro com a visita do segurado falecido, evitaria a indenização paga. Assim, errou, tem que pagar. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Ao interagir conosco, pelos nossos canais, não se esqueça de deixar o nome e a cidade onde você está falando. Hoje quem está com a gente é o Dr. Guilherme Colim, em nome de CRJ Advogados, vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Primeira questão, Dr. Guilherme, é a Flávia, que encaminha para a gente. Trabalho na mesma empresa por 24 anos, sendo que 16 são insalubres. Esse tempo converte em aposentadoria especial? A primeira questão. E a segunda, ou acrescenta para fechar os 30 anos? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito obrigado, colegas de bancada, Solano, espectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui. O conceito de insalubridade, ele é trabalhista. Na área previdenciária existe não é o equivalente, mas sim, o mais próximo dele seria o da atividade especial. Claro. Quando reconhecida a atividade especial, cada ano de trabalho ele conta por 1,2 no caso de mulher ou 1,4 no caso de homem. Sim. Para que seja reconhecido o tempo de atividade especial, o segurado ele precisa pegar o PPP. Ali será descrito as suas atividades, está exposto aos agentes nocivos. E uma vez reconhecido isso, sim, os 16 anos, correto? 16 anos, isso. Eles serão computados por 16 vezes 1,2, vai dar 19 anos, né? Sim. Então, ela terá esse acréscimo de 3 anos e alguns meses, né? Tá certo. Então, ele computará, sim, para fins de conversão de tempo. De conversão de tempo, sem dúvida. Ela tem que atender a 30 anos de contribuição. Me parece que na soma vai faltar um pouco ainda, né? Faltariam ainda 3 anos para completar. 3 anos, exatamente. Né? Tá certo. Então, um pouquinho mais de paciência aí para a Flávia. Uma segunda questão, ela vem lá da Serra, lá de Garibaldi, o Carlos. Tenho 46 anos de idade, trabalhei até os 27 anos na roça e estou há 18 anos trabalhando numa empresa com adicional de insalubridade. Aqui uma mescla, né, de tempo rural e também tempo especial. Já poderia encaminhar a aposentadoria? É a pergunta do Carlos. Nós temos aí 2 assuntos. A questão do tempo rural. O tempo rural ele é computado para fins de aposentadoria por tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade, sim, porém até o ano de 91. Se ele tem 46 anos de idade hoje, ele tinha 12 anos em 82. De 82 a 91, então ele tem 9 anos de tempo rural. Perfeito.
esse tempo se somará ao tempo de contribuição no sistema atual, no regime geral. Aí nós voltamos para a pergunta anterior. Se ele desempenha uma atividade insalubre, não necessariamente ela será reconhecida como atividade especial. Caso seja reconhecida como atividade especial, aí então ela sofrerá o acréscimo de 40%. Ele tem 18 anos. 18 anos. 18 anos vezes 40% a mais, vai arredondando a 25 anos. Certo. 25 anos mais 9 são 34 anos. Está quase lá. Está quase lá. Só que ele perguntou sobre o fator previdenciário. Se ele tem 34 anos de contribuição, com mais um ano ele fechará os 35. Sim. Só que ele terá o problema do fator previdenciário. Claro. Com 46 anos de idade, provavelmente ele será punido pelo fator. Infelizmente, né? Infelizmente. Tá certo. Doutor Guilherme segue com a gente na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas que você encaminha. Sempre coloque o nome e a cidade onde fala. Olha, tá com a gente, anunciei aqui na nossa abertura, o presidente do Cinecarga, o presidente Paulo Roberto Barque, para tratar das demandas aí da categoria, né? E eu quero já estabelecer a interatividade com o senhor, presidente. E ela vem de longe. Olha, o Edi Paris é nosso telespectador lá de Minas Gerais, né, de Ipatinga. As aposentadorias vitalícias de ex-presidentes e de oficiais das Forças Armadas. A União vai fechar os olhos para isso? E por que eu coloco essa questão? Porque na semana passada o presidente Paulo Barque esteve conosco aqui e falou desse esforço que está sendo feito por todas as centrais sindicais em chegar e elaborar uma proposta que se adeque melhor no que tange às modificações na Previdência Social. E sem dúvida que benefícios como esses aqui, não é, presidente, só causam perdas e mais perdas dentro do orçamento da Seguridade que, como diz mesmo o governo, ele já é combalido, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o argumento do governo poderia retirar esse tipo de benefício aí de pessoas que nem integram mais as contribuições. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada e aos queridos amigos do Boca no Trombone. Essa pauta é muito boa, doutor Paulo André, porque ela com certeza fere hoje o fundo da nossa Previdência Social. As aposentadorias vitalícias, e aí tem de Presidência da República, de oficiais do Exército, das Forças Armadas, e também as de governadores do Estado, ainda em muitos estados, e o nosso é um deles que ainda existe essa aposentadoria vitalícia. As que mais ferem isso é daquela das filhas solteiras de oficiais das Forças Armadas que ainda ficam ganhando e às vezes já tem até filho, olhem bem o que eu estou dizendo, às vezes tem até filho já e continuam ganhando. Então, isso tem que acabar logo, tem que entrar logo nesse projeto da Previdência que está sendo debatido agora. Nós, da União Geral dos Trabalhadores, temos uma posição muito firme nisso, doutor Paulo André, que é os oficiais das Forças Armadas, tanto o presidente como Presidência da República, podem ter aposentadoria por um tempo limitado. Claro. Por um tempo limitado. As viúvas do pessoal das Forças Armadas também por um tempo limitado, ou, como é já para alguns setores, 50% do que tinha antes. Mas acabar de vez com as filhas solteiras e dos governadores dos estados, que é um descabimento. Presidente Paulo Barque, durante essa semana, houve algum avanço na relação centrais sindicais e governo federal? Ou ainda isso, conforme o prometido, né, vai ficar para o próximo mês, que já está chegando aí o mês de julho? Na questão da Previdência Social, doutor Paulo André, os debates estão a nível ainda de estados. Por exemplo, no último programa que eu tive aqui, falei, foi o nosso estado, foi onde foi tirada uma pauta. Vem aí a frente parlamentar participando dessas audiências públicas. Eu acredito que vai ainda mais um mês de audiências públicas na questão das centrais, federações e confederações. Mas o projeto, a base do projeto é aqueles pontos que eu já falei naquele espaço que é aqui do nosso programa. Eu acredito que isso aí ainda vai ter validade, ou vai passando pelo Congresso Nacional,
isso é validade para daqui a 5 anos. Sim, né? Então, aqui sim. a gente diz na outra vez. Não se preocupe quem está perto de se aposentar, que essas mudanças não são para quem está Não é para na já. época de aposentadoria, com certeza. Tá certo. E continuamos ainda falando sobre fator previdenciário, que ainda não conseguimos estipar ele de vez. É verdade. Apesar dessa regra 85-95, que a partir de 2018 já começa a aumentar modificar. mais um ano. Ela já é paliativa, é um pouquinho melhor, mas ainda estamos na batalha para a melhora disso também. Tá certo. Daqui a pouco mais Cinecarga aqui no Boca no Trombone. Quem está conosco também na manhã desse domingo para representar o Sindvalores é o presidente da entidade, o presidente Rogério Martins, ao qual a gente agradece a participação. E queria saber, presidente, como que está as tratativas da categoria na questão do dissídio, na questão do reajuste aí para os sindicalizados ao Sindvalores. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu que agradeço, obrigado Solano, obrigado doutor Guilherme, presidente Paulo Barque. E hoje eu venho aqui para certificar que a gente conseguiu, né, fechar o dissídio e agradecer a todos, agradecer a categoria que teve paciência, que teve o entendimento de perceber o quanto está difícil no momento a negociação, o quanto é difícil avançar, e mesmo assim ainda conseguimos avançar. E eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de passar isso para o trabalhador. Sim, sim. E como que ficou para a gente passar aí para os sindicalizados, quem trabalha nas empresas de transporte de valores, né? Como que ficou esse ajuste entre o patronal e o sindicato? A nossa database é em maio, né? A gente tinha uma inflação de 9,83, os patrões sinalizavam que não teria aumento real de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá muito difícil a negociação. E querendo, né, ainda que a gente somasse mais esse sacrifício, mais essa somatória de impossibilidade do trabalhador avançar na pauta. Mas a gente conseguiu, politicamente, com o apoio da categoria, com o respaldo da categoria, Sim. Foi muito importante. E a gente conseguiu avançar no índice linear para todo trabalhador em 10%, né? Teve aumento real. A gente conseguiu avançar também no Vale-Refeição, 15,7% de aumento, dando um total de ganho real de 6,4%. Sim. Isso é uma boa notícia que eu faço questão de passar para o nosso trabalhador de todo o interior do Estado. Tá certo. No próximo bloco, vou querer a palavra do presidente Rogério Martins sobre como que é o dia a dia, né? Trazer um pouco mais da situação dos empregados nas empresas de transporte de valores, a qual muitas vezes a gente não tem noção de como é o cotidiano, né? Vou ouvir um pouquinho mais o presidente no próximo bloco. Bom, mais interatividade, pergunta que vem de longe, vem lá de Bagé, a Gabriela. Quem tem direito à aposentadoria por idade? E outra, e a partir de que idade a pessoa que nunca contribuiu e não tem renda pode se aposentar? Isso é possível, doutor Guilherme? Nunca pagou e vai poder se aposentar? Tecnicamente, a pergunta menciona a possibilidade dela se aposentar. Eu acredito que ela esteja se referindo a um benefício assistencial que se chama LOAS. Perfeito. É muito comum as pessoas confundirem. Exato. Então, o que acontece? As pessoas que têm incapacidade para o trabalho, ou o idoso, acima de 65 anos de idade, e que vive com uma renda per capita, e aí é levada em consideração a renda de toda a família, Sim. que não alcance, que não ultrapasse, 1/4 do salário mínimo por pessoa, ela terá direito a esse benefício assistencial, que corresponde a um salário mínimo. A jurisprudência tem flexibilizado, mas o texto legal é de 1/4 do salário mínimo. E quanto à aposentadoria por idade, que é a primeira parte da pergunta, os requisitos são 2. A idade, 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem e 180 contribuições. Tá certo. Obrigado, doutor Guilherme. Segue com a gente, respondendo as dúvidas de você, nosso telespectador. Sempre coloque lá o nome e a cidade onde você está encaminhando a sua dúvida. Bom, breve pausa. Já já a gente volta com mais questões respondidas aqui pela nossa consultoria. A participação do Cinecarga, do Sindvalores, aqui no Boca do Trombone. Ano 27, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua.
A Funerária São Judas Tadeu dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento e cremação, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, frota preparada para qualquer atendimento, incluindo acessibilidade, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, convênio com entidades de classe, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico. Funerária São Judas Tadeu, carinho, respeito e dedicação à sua disposição. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre a aposentadoria, os direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Continuamos a nossa interatividade. Hoje quem está com a gente é o Dr. Guilherme Colim, do CRJ Advogado, respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Mais uma que vem lá de São Sebastião do Caí, ali do Vale do Caí, o Leandro. Periculosidade conta para a aposentadoria? O pessoal hoje está querendo saber sobre a aposentadoria especial. Aí, o pessoal está muito interessado, né? Periculosidade, assim como mencionei na pergunta anterior, é um conceito trabalhista, mas ele tem muita chance de que seja reconhecido, sim, atividade especial. O procedimento é sempre o mesmo, obter o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, encaminhar o pedido, se estiver atendido os requisitos. A periculosidade, um exemplo muito comum é o vigilante armado, por exemplo. Claro. O vigilante armado, de um modo geral, tem tido reconhecido o tempo como atividade especial. Sim. E então, um ano de trabalho conta por 1,2 para mulher, 1,4 para homem. Vamos mudar de tema aqui. O claro. Paulo, meu tocaio lá de Araricá. Como está a desaposentação? Posso entrar na justiça? É a dúvida do Paulo. A desaposentação está parada no STF, 2-2, e ele está suspenso com um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Eu aconselho que ele entre com a ação judicial, porém que antes ele faça as devidas simulações para verificar se ele será beneficiado por ela ou não. Sim, sim. Isso é muito importante que seja feito. Primeiro o cálculo prévio. Exato. Né? Para depois ter certeza e entrar com a demanda. O doutor Guilherme segue com a gente aqui no Boca no Trombone nesse domingo. Bom, estava falando com o presidente Rogério Martins, do Sindivalores, e deixei a dúvida no ar. Como que é o dia a dia? Como que é o cotidiano dos empregados de transporte de valores? Né? Uma categoria que, por vezes, né, não tem a sua rotina bem compreendida pela sociedade, presidente. Exatamente. Além de eu entender e todos nós entendermos que o grande problema do nosso trabalho, do trabalho de muitos da segurança privada, é o abandono do poder público, da segurança pública. Sim. Estamos realmente passando por um momento de total abandono. Vivendo num estado mínimo de direito de segurança, educação, todo, em geral, né? Mas no dia a dia do trabalhador no transporte de valores, a gente enfrenta um problema de operação do embarque e desembarque, principalmente supermercado, shopping, a própria população não entender a postura do vigilante. A postura tem que ser ostensiva, claro. E é difícil da pessoa entender isso aí. Então, a gente já teve alguns problemas até tivemos em Berlinda, em situações de conflito, né? Porque isso acaba gerando realmente uma insegurança, né? Porque, por vezes, o empregado da empresa de transportes de valores está ali concentrado, como tem que ser, né, a sua atividade, e, na verdade, a população chega próxima, quando, na verdade, deveria ficar afastada, ter mais cautela e fazer com que aquele momento ali seja o momento do trabalho exclusivo do empregado, não é? E, com certeza, às vezes acontece uma inversão de valores, parece que tu é a ameaça, né? Parece que o trabalhador, o vigilante está em constante ameaçando a população, mas, na verdade, é o contrário, muito complicado. Né? É muito complicado, porque a gente tem o problema de estacionamento, não existe estacionamento. Sim. Principalmente no centro aqui de Porto Alegre, né? No centro. Sendo a capital, infelizmente, a gente tem agências bancárias ali, principalmente na Rua da Praia,
né, que é uma avenida que não tem o transporte de veículos na maior parte, né, alguma parte tem, mas na maior parte não. Sim. Então isso acaba sendo um dificultante aí. Antigamente os bancos tinham estacionamento privado. Sim. O carro forte entrava dentro do estacionamento e ficava mais próximo possível do embarque, desembarque da porta. Facilitava bastante, né? Agora não, o negócio tudo é dinheiro, né? Sim. Privatizaram, botaram o estacionamento privado, quer dizer que tu não consegue chegar nem perto do banco. Sim. E tu caminha com uma lote de dinheiro, 50, 100 metros. E hoje, presidente, o senhor falou do descaso aí do poder público, né? Se os empregados de empresas de transporte de valores tivessem que fazer uma reivindicação para o governo ir lá e cumprir, qual seria ela? Armamento. Precariedade no armamento. Precariedade no armamento. Está sendo muito injusto, muito desigual, né? Sim, essa relação com o bandido, né? Que tem todo o poder, tem toda a liberação para importar armas de grosso calibre, e nós não, a gente fica preso ainda em baixo calibre, 38, calibre 12, é difícil, pistola, é muito complicado. Tá certo. Se não é só para salientar, se não é o treinamento, né, que o pessoal treina bastante, claro, olha, seria muito mais difícil. Não tenha dúvida. É por isso que a gente valoriza, né, aquelas empresas que sempre, hoje e sempre, né, procuram municiar os seus empregados aí com bastante treinamento e dar os instrumentos, né, os meios para que eles desenvolvam a sua atividade com excelência. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Rogério Martins, do Sindivalores, conosco aqui no Boca no Trombone. Presidente Paulo Barque, a crise lá em Brasília ela continua, né? O ano de 2016 ele tem sido semana a semana turbulento e sem dúvida que isso acaba acarretando uma insegurança geral nas relações políticas, nas relações jurídicas, enfim, muitas matérias ainda sobre o crivo do STF que não tiveram um deslinde. Como que a gente pode avaliar aí, estamos chegando no finalzinho do mês de junho, né? Meio ano de 2016 já foi. Qual é a avaliação que a UGT faz desse 2016? Doutor Paulo André e amigos do Boca no Trombone, continuamos ainda perplexos com o andamento da nova gestão de governo federal. Falo nova gestão porque mudou algumas cabeças. Dia por dia, é difícil a semana, doutor Paulo André, que não sai mais um ministro, ou que não tem mais gente envolvida, ou se descobre mais alguma coisa. Eu não quero ser aqui repetitivo e já, às vezes, me torna um pouco chato, mas, infelizmente, sou obrigado a dizer para a população, para quem nos acompanha, que este ano está perdido. Nós temos que torcer para que ele termine o quanto antes, porque não tem mais como a gente acreditar num governo que já nasceu totalmente errado. Essa nova gestão da presidente que está afastada e desse presidente que está interino ainda, é a mesma gestão. Mudou algumas cabeças, mas a gente vê que todos esses políticos e esses partidos que participam do governo estão envolvidos em todas as piores falcatruas e pior corrupção que já existiu em todo o país. Sim. Então, continuo dizendo que, agora já não tem mais tempo, mas seria saudável que o Tribunal Superior Eleitoral tivesse a sensibilidade de fazer eleições diretas ainda este ano, em outubro, aproveitando esse ano eleitoral. Como isto agora não é mais nem possível, nós vamos ter que acreditar nesse presidente interino, sim, acreditar nas boas intenções, que eu tenho certeza que tem boas intenções lá nesse governo, para que aumente a credibilidade internacional, que a gente possa ter um pouquinho mais de investimentos aqui no Estado, que eu digo o Estado da União geral. Sim, sem dúvida. E que o brasileiro consiga ter emprego, porque nós já estamos chegando aos 12 milhões de desempregados. As vagas estão cada dia que passa, em vez de se inverter o papel, de se criar vagas, se vê mais uma empresa que está demitindo, uma empresa que está indo embora, uma empresa que está fechando. Que será de nós? Eu estou torcendo aqui, falando um pouco de pessimista, mas
quero torcer para o Brasil melhor. No início do bloco anterior, falamos com o presidente e tocamos ali na questão da reforma da Previdência. Direto e reto, presidente Paulo Barck, é um ano para ter reforma? Não, não seria um ano para ter reforma. Seria um ano para arrumar a casa e ter investimentos no que falta para o país. Saúde, educação, segurança. Tá certo. Muito obrigado, presidente Paulo Barck, do Cinecarga, sempre conosco aqui no Boca no Trombone. Doutor Guilherme Colim, o Renato, ele pergunta assim, posso pedir a aposentadoria integral sem o fator? Tenho 23 anos de vigilância armada e 12 anos em outras atividades e 55 de idade. A pergunta do telespectador, o Renato. 23 anos de atividade como vigilante armado. Isso. Ele tem uma grande chance de obter o reconhecimento da atividade especial, de modo que esses 23 anos recebem um acréscimo de 40%, iria para 32. 32, correto. Mais os 12. Mais 12, 44. Ele tem 55? Isso. 44 anos mais 55, agora eu estou falando do fator 85-95. Isso. 44 mais 55 é 99. O fator 85-95 permite que a pessoa se aposente sem o fator previdenciário. Então, muito provavelmente, ele terá, sim, condições de se aposentar sem fator previdenciário. Procura um advogado, né? Faça o cálculo aí e possa agendar o seu pedido. Bom, o Valdir, lá de Santo Ângelo, sofreu um assalto, levei um tiro no ouvido. Perdi a audição, a visão do olho direito e a paralisia facial me acometeu. O INSS me liberou para trabalhar. Veja só, tenho o direito de me aposentar? Eles alegam que sou muito novo, pois tenho 35 anos. É a pergunta do Valdir, lá de Santo Ângelo. Olha, se não fosse trágico, seria uma piada isso, né? Infelizmente, é mais comum do que nós gostaríamos. Infelizmente, né? O benefício não depende da doença, e sim da consequência da doença ou da lesão. Então, o perito ele deve de identificar a incapacidade para o trabalho. Sim. No caso, o perito do INSS constatou que, apesar de tudo isso, o segurado ainda estaria capaz para o trabalho. Os advogados que atuam na área chega com muita frequência a situações parecidas, sim, em que, em juízo, é encaminhado para uma perícia judicial e o perito judicial, então, faz uma nova análise. Eu não tenho como dizer o que o perito diria, mas ele tem chance de obter o benefício, sim. Mas, ainda que ele não se reconheça incapacidade para o trabalho, sim, é interessante lembrar a hipótese do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício concedido para quem tem a redução da capacidade de trabalho, que talvez seja o caso. Tá certo. Muito obrigado, doutor Guilherme Colim. Em nome de CRJ Advogados, esteve conosco na manhã desse domingo aqui no Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos, das 7h30 às 8 da manhã. Mais informações sobre esse programa, reprises do programa lá da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, você confere em facebook.com/programa Boca no Trombone e também no nosso portal, programaBocaNoTrombone.com.br. Boca no 27, muito mais interatividade para você.